Adão, o primeiro homem e a primeira alma humana a entrar no céu. Depois de se tornar um anjo, ele se tornou comandante da força militar, conhecidos como Exorcista, e serviu ao céu como precursor do movimento de extermínio. Ele aparece logo no episódio 1, quando a Charlie vai na reunião com o paraíso. No caso, o representante do paraíso é o Adão, que se demonstra com todo respeito ser um FDP e ser um narcisista de merda. Você sabe quem eu sou? Eu sou a porra do Adão, a pica primordial! O narcisismo é um conceito da psicanálise que define um indivíduo que admira exageradamente a própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Tranquilo, eu sou foda mesmo. O termo é derivado de Narciso, que segundo a mitologia grega, era um belo jovem que despertou o amor da ninfa Eco. Mas Narciso rejeitou esse amor, e por isso foi condenado a se apaixonar pela sua própria imagem refletida na água. Narciso acabou falecendo por afogamento. Posteriormente, a Mãe Terra o converteu em uma flor, Narciso. Me chama de pica, mestre. Mas enfim, o Adão diz que em toda a sua vida nunca cometeu um erro sequer. Ao contrário do que estão no inferno, que cometeram vários erros. Isso é estranho porque o Adão não parece ter tanta empatia assim com os outros, que é demonstrado após ele acelerar o tempo que o extermínio vai ocorrer. Antes era 1 ano, e depois diminuiu para 6 meses, porque para ele é divertido, tá? Só para fortalecer mesmo o meu argumento da falta de empatia, no episódio 6, quando a Charlie e a Veg vão direto para o paraíso fazer mais uma reunião, nesse local o Adão fala para ela mostrar alguma prova que o Hasbi Hotel vai funcionar. A Charlie diz que tem um cidadão que está tendo excelente progresso, que no caso é o Angel Dust. Ah é? O do pornô! Com certeza ele merece a redenção. A Charlie pergunta para o Adão o que seria preciso para entrar no paraíso. E o Adão começa a inventar umas regras que são: seja altruísta, não roube e mande se ferrar. Eu fiquei admirado por ser tão fácil assim entrar no paraíso. Mas acredito que o Adão não esteja falando a verdade, pois logo depois o Angel faz tudo que o Adão escreveu, é altruísta, não roubou e mandou o chefe dele se ferrar. E nisso o Adão fica em um beco sem saída e diz: ou porque ele não está aqui então? Porque a verdade é a seguinte, nenhum deles ali sabe o que é preciso para chegar no paraíso. O Adão não sabe de fato o que é preciso para chegar lá. Se sabe, ele está escondendo. E existe muita coisa estranha nesse paraíso também. Pensei que os cidadãos seriam pessoas de bom coração, mas o Adão tá doido para matar a gente. Então, algo de errado não parece estar tão certo assim. O engraçado é que eles estão matando bastante demônios, né? Mas quando um deles morre, o Adão quer exterminar todos, porque ele é o Adão, né? O grandioso. Tranquilo, eu sou foda mesmo. Mas essa questão de acabar com todos os demônios deve ser para eles não descobrirem que um anjo pode morrer. Deve ser por isso, tá? Enfim, irei ainda falar de sua personalidade, que eu achei interessante falar de uma forma um pouco mais profunda, que o Adão não parece estar ciente que seu comportamento egoísta e depravado foi a causa da Lilith ter se afastado dele. Adão também seria sexista, constantemente se dirigindo a outras mulheres como vadias, e gostava de sua depravação sexual, ao admitir para a Veg que seu relacionamento amoroso proibido com Charlie era quente demais. No caso, era quente pra caramba. Pois no caso, seria 2 garotas, e uma seria do paraíso e a outra do inferno. Não fica muito claro se é só pela primeira parte ou pela segunda, ou é pelos 2 casos. Mas existem essas 2 interpretações. Só que por algum motivo isso me lembrou um pouco de Romeu e Julieta. O amor proibido, onde os 2, por não conseguirem ficar juntos, acabam morrendo. Romeu toma o veneno. Julieta, vendo que o Romeu tomou o veneno, se mata com o punhal do seu amado. No fim, proibidos de viver essa história de amor, eles escolhem a morte. Diante disso, as famílias que antes viviam em discórdia passaram por um momento de paz. Ai, essa história é muito linda. Só podia ser Shakespeare. William Shakespeare. Mas por algum motivo me lembrou a Charlie e a Veg. Não sei porquê. Então, vou deixar isso para o próximo vídeo. O Adão é sádico, ele sente prazer com o sofrimento dos outros, como por exemplo no caso do extermínio. As habilidades dele são essas: voo, nefocinese, força imensa, resistência aprimorada, conjuração, alteração, piliginese, poder angelical, fotossinese, e além disso ele tem talento musical, tocador de guitarra, proficiência com machado, liderança e mente estratégica. E uma curiosidade é que no episódio 1, o Adão oferece, acredito eu, costelas para Charlie comer. Isso provavelmente seria uma referência a Eva,
que surgiu da costela de Adão. E falando em Eva, até agora não vimos ela na série. Não se sabe se ela vai aparecer ou não, mas seria interessante ver ela falar com a Charlie, né? Pra gente ver a personalidade dela e ver se ela vai ajudar ou não, né? Seria bem interessante isso. Mas enfim, no episódio 8, no tal dito extermínio, o Adão acaba enfrentando o Alastor. Só que o Alastor não aguenta o imenso poder do primeiro homem. Assim, a minha cobrinha favorita vai tentar impedi-lo, mas acaba falecendo com um golpe só. Assim, então, a Charlie fica furiosa e vai atacar o Adão. Só que o Adão é muito mais forte que ela. E aí, quem aparece para enfrentar o Adão é exatamente o Lúcifer. E a luta final vai ser o Rei do Inferno versus o primeiro homem. E nesse duelo, o Adão acaba perdendo e falece para a garotinha. Mas antes de falecer de vez, ele dá, acredito eu, um sorriso para Luther. É interessante essa parte, porque se for mesmo um sorriso, o que significaria? O que o Adão percebeu naquele momento? Isso é um mistério até então. Uma das coisas que eu falei antes foi de narcisismo, que no caso o Adão seria narcisista. Bem, eu não sou bom em psicologia, mas vamos falar um pouco de Freud, o pai da psicanálise, e ver essa visão freudiana desse narcisismo. Freud relaciona o conceito de narcisismo aos impulsos sexuais e à sexualidade, enquanto o eu da criança, como tal, ainda não se constituiu. O modo de satisfação da libido dá-se-á pelo autoerotismo, ou seja, o prazer que o órgão retira de si mesmo. Os objetos então investidos de pulsões seriam parte do próprio corpo, narcisismo primário. Para Freud, o desenvolvimento dito natural do eu do bebê consistiria exatamente em distanciar-se deste narcisismo primário, até então vivenciado de forma autoerótica. Este distanciamento ocorreria à medida que o bebê é progressivamente exposto ao mundo externo. A mãe não é só dele, ela deseja fora dele, nem tudo é para ele. E por que as coisas terminam em Édipo? Está escrito no conceito que foi proposto pelo Freud sobre o narcisismo. Mas vindo de Freud, deve ser isso mesmo. Se lembra do complexo de Édipo? E para quem não sabe o que é Édipo, ele é uma mitologia grega, que em resumo, na história mais conhecida, Édipo era um herói da mitologia grega que matou o pai, resolveu o enigma da esfinge que atacava a cidade grega de Tebas e desposou a mãe. Em função deste incesto, foi ao mesmo tempo pai e irmão de Eteocles, Ismênia, Antígona e de Polinices. Essa é a história que diz ser mais conhecida, porque a lenda de Édipo foi recontada em muitas versões e foi usada pelo Freud para se nomear e dar o precedente mítico ao complexo de Édipo, que em resumo é uma fase do desenvolvimento psicossocial da criança do sexo masculino, que se caracteriza quando esta começa a sentir uma forte atração pela figura materna e rivalizando com a figura paterna. Acho que agora ficou bastante claro o mito de Édipo e o complexo de Édipo, de Freud. Com isso, podemos concluir que tudo se resume a Édipo. Outra coisa que eu mencionei anteriormente de sua personalidade é que ele é sádico, que seria uma pessoa que sente prazer pelo sofrimento do outro, tragédias, tristezas e etc e etc. Isso é uma pessoa sádica, e você pode acabar encontrando esse tipo de pessoa por aí. Não é um caso isolado que só aparece em pessoas que têm desejos sexuais, que se resume a maltratar o outro. Vai, bate mais forte, amor! Ele também pode se manifestar através de coisas que acontecem no dia a dia, como uma pessoa sentir o prazer de ver você se dando mal. Acredite, os invejosos serão os que veem o seu progresso, e lá por dentro sentem inveja de suas conquistas. Por que você conseguiu namorar aquele garoto? Eu queria namorar com ele. Como ele pode ter mais sucesso do que eu? É a inveja. O sádico vai sentir esse prazer de ver você se dando mal. Sentir o doce prazer de ver você fracassar. E não é só em um desenho 2D para adultos que essas coisas acontecem. De narcisismo e de sadismo. Eu não tenho nada contra a pessoa se gostar, se valorizar. O problema mesmo é quando ela vai pro extremo, né? Nossa, eu sou muito gostosão, sua pica grossa. Nossa, você é muito... Nossa, eu sou muito gostoso. Seria aquela coisa do Aristóteles, né? Que eu apresentei no vídeo do Endio. Onde os extremos são vícios e o meio é o ponto de equilíbrio. Vícios são coisas ruins e virtude são coisas boas. Entenderam? Então não tem nenhum problema da pessoa se amar, tá? Se gostar.
E até é bom isso. O problema é quando vai pro extremo, né? Eu acredito que o excesso das coisas fazem mal. Como, por exemplo, você beber água demais. Isso faz mal. E beber pouca água também faz mal. Então achar um pouco de equilíbrio para isso parece ser o essencial. O Adão, como vimos, é uma pessoa bem desequilibrada, que não parece ser virtuoso em coisa nenhuma. E como ele seria o primeiro homem, né? Era parecer uma pessoa mais virtuosa. Só que ele não parece isso. Ele parece um tuiteiro querendo pregar virtudes e cancelar os outros. Como se as pessoas não tivessem erros que se arrependem. Fale para mim, você tem coisas que você se arrepende? Eu imagino que sim. Todo mundo está sujeito a errar. Ninguém aqui está isento disso. Como eu disse no vídeo do Índio, você pode se arrepender e tentar ser uma pessoa melhor. Mas isso vai partir de você. Eu não posso ensinar alguém que não quer aprender. Tem bastante coisa que eu não sei sobre Freud, mas tem uma frase interessante dele, né? Bastante interessante. A felicidade é o problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Vocês concordam com essa frase? Que a felicidade é um problema individual? No caso, o indivíduo? Como eu posso ser feliz? Com mais dinheiro? Com uma família? Sendo um bom profissional? Com o que exatamente eu poderia ser feliz? Como eu vou conseguir saber disso? Existe mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. E eu não tenho poder de ler a mente das pessoas não, para assim saber e entender com total convicção seus problemas. Mas eu tenho que ser sincero, algo ajuda essas pessoas a ficarem mais tranquilas. Que seria Deus? A lógica em si, ela tem seus limites, né? E talvez jamais nessa vida saberemos da verdade. E eu não vou dar aqui uma de relativista também, porque tem um seguinte: 1 mais 1 é 2. Uma maçã mais uma maçã é 2 maçãs. É uma verdade incontestável. Quando tu pega uma maçã e junta com outra maçã, dá 2 maçãs. Acabou. Por isso eu não sou relativista também. Existem verdades que são verdades verdadeiras, né? Eu sou meio socrático, né? Ai, mas sei o que nada sei, então não existe verdade. Ai, eu não sei. Não, existe verdade. Uma maçã mais uma maçã dá 2 maçãs. E pronto. Mas eu sou meio socrático porque ainda sou um cara que questiona muita coisa, entendeu? Pra assim achar a verdade. E como eu entrei aqui no Transcendental acidentalmente, vamos teorizar aqui rapidinho se existe um Deus em Hasbi Hotel. Aquele que criou os anjos, os humanos e todos os outros seres vivos. Como surgiu os anjos em Hasbi Hotel? Quem os criou? Para falar a verdade, eu vou deixar isso para um futuro vídeo. Voltando para o Adão, eu tava falando das atitudes deles, das mais atitudes. De ser narcisista, doidão, sádico, mal educado, canalha, e etc, e etc, e etc. Ele é um bom personagem para usar de exemplo de como não ser, de como não agir. Você sabe quem eu sou? Eu sou a porra do Adão, a pica primordial. Eu até entendo que ser bonzinho demais faria de você uma pessoa ingênua. E as pessoas iriam se aproveitar dessa sua ingenuidade. Muita gente se aproveita da ingenuidade das pessoas, né? Mas ser mal educado, que nem um Adão de Hasbi Hotel, também não é bom. Então por isso que eu acho que deve ter um equilíbrio entre esses dois. Saber o momento em dizer não. Saber o momento em dizer sim. Se você ficar falando sim, sim, sim e fazer tudo que os outros pedem, você vai ser taxado como idiota. Você vai ser um idiota, entendeu? Eles vão começar a abusar de sua boa vontade. Então, bote limites, tá? Não quer dizer que você não vai ajudar, mas bote o limite pra você não se sentir mal, tá? Mas eu queria mostrar aqui o final do Adão, que eu achei ainda bem interessante aquele final. E eu quero fazer uma teorização aqui da minha visão, né? Da minha interpretação sobre aquele final. Quando o Adão olha para Luther e, entre aspas, sorri. O que significaria isso? Será que no final o Adão notou algo, além de que nossos olhos podem enxergar? No caso, ele teve uma revelação? Seria interessante, né? Algo assim. Seria bastante interessante. Minha teorização está certa ou meia certa. Seria bem interessante, mas acredito que não. E antes de vocês saírem, se inscrevam no canal. Quando bater a meta de 1000 inscritos, eu irei postar um vídeo cantando Poison. Então se inscreve aí, pois é até o final do mês, tá? Essa meta. Mas enfim, veja esse outro vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado por vir até aqui e até a próxima.